Fala galera do Caminho do Segundo Ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, tudo jóia. Olha só, galera, queria que vocês ficassem atentos a essa programação que eu vou falar aqui agora, porque ela vai desaguar na nossa A8. Malandro, chegando no finalzinho do ano, já os últimos assuntos para aqueles que vão fazer a prova da SPSEC, né? Me parece que vocês ainda vão fazer efetivamente no próximo ano, né? Não cumpriram, me parece não, vocês não cumpriram todo o conteúdo ainda, mas é um processo de preparação mesmo. Não adianta você achar que no terceiro ano vou tirar para estudar, não vai resolver. O estudo tem que ser cumulativo, né? Tanto em relação à prática como em relação aos conteúdos também. No caso de geografia, por exemplo, o conteúdo da SPSEC é de todo o conteúdo do ensino médio. Então, passa de economia, geopolítica a geografia física, não é? Os domínios de geografia natural, passando por temas como urbanização, demografia. Se deixar para encarar tudo isso no terceiro ano, o volume vai ser muito grande e certamente tem uma dificuldade adicional. Por isso essa preparação escalonada, né? Agora com o segundo e terceiro ano, a partir do próximo ano, primeiro, segundo e terceiro ano, distribuindo os conteúdos, direcionando para a prova, bem bacana e necessário, me parece, para prepará-los efetivamente, na boa, a sério que eu estou falando, não precisa pagar cursinho aí fora, meu. Vai no foco aqui, concentra, a gente está trabalhando. Você, especialmente, está no segundo ano, você vai ver todo o conteúdo de geografia até o próximo ano, até a prova. Agora tem que ter esse estudo escalonado, né? De qualquer forma, estamos chegando de fato no final do ano, né? Vocês já vão fazer a A7 agora, a A7 está vinculada ao conteúdo da base comum, e depois a A8, a segunda avaliação do trimestre, como aconteceu no primeiro e no segundo trimestre, a segunda avaliação está vinculada ao itinerário, não é? E para os alunos que estão no itinerário Carreiras Militares Camil do segundo ano, os dois assuntos que vão aparecer nessa prova, na A8, os dois assuntos serão esse daqui, solos, não é? Sequência didática 7, formação de solos, aproveitamento e impactos. É uma aula relativamente rápida, um assunto focal, né? Processo de formação do solo, diferentes horizontes, camadas do solo ou perfis, né? Principais tipos de solo nacionais, degradação e métodos de conservação do solo. Então vamos falar um pouco sobre isso e depois vamos encarar o assunto biomas do mundo e do Brasil. O assunto biomas é mais complexo, porque para estudar biomas não é só vegetação, né? Envolve clima, envolve solos, envolve relevo. Então é o acúmulo de informações que vocês tiveram anteriormente, inclusive, que esse acúmulo de informações vai desaguar no assunto biomas. Então a tua A8 já está preparada, né? Mas abordará esses dois conteúdos, solos e biomas, beleza? Daí que merece uma atenção destacada nessas próximas aulas. É claro que nós teremos ainda aula de revisão e tal, mas eu já chamo a atenção desde o início. Beleza, beleza? Vamos encarar esse primeiro assunto. Como eu falei, a aula de solos é uma aula condensada, vai ser somente esse encontro, e depois esse assunto volta à tona quando nós formos conversar lá adiante, na revisão, falar um pouco de impactos ambientais dos biomas e vinculado aos usos do solo. Beleza, beleza? Vamos lá então. Aqui está a imagem clássica dos perfis do solo, né? O que é o solo? Solo é terra, professor. Para. Muito pouco. Solo é rocha? Solo é biótico ou abiótico? O que é que você acha? É um componente biótico ou abiótico? É as duas coisas, né? O solo tem elementos bióticos e abióticos. Eu não posso desconsiderar que há no solo matéria orgânica, porque há. Mas há no solo também minerais, não é? Água, ar, como nós vamos ver no próximo slide, o que é que compõe o solo. Então o solo é um composto biótico e abiótico. O solo
a camada do regolito, da rocha, que está intemperizada. Esse solo pode ser um solo aluvial ou eluvial, ou seja, pode ser formado no local em que a rocha foi desgastada. Essa rocha aqui foi intemperizada, é um solo eluvial. A é negação, né? Aluvial. Aluvial é de material trazido de fora. Por exemplo, os solos formados por material trazido por rios, pelo vento, né? Tem alguns solos mundiais famosos, inclusive bem férteis, como o solo tipo Loess, na China, que é um solo aluvial. Traz muitos sedimentos das montanhas e depositam nas planícies chinesas, né? Seria um exemplo. Mas o solo é essa camada, um composto orgânico e inorgânico que se forma entre a atmosfera, né? A biosfera se dá sobre o solo, e a litosfera, a estrutura rígida da litosfera. A estrutura rígida da litosfera, o regolito, que a rocha que não foi intemperizada ainda, nós chamamos de... Desculpe, a rocha que não foi intemperizada nós chamamos de regolito, né? Ou rocha-mãe. Vocês já devem ter visto anteriormente isso, a distribuição dos horizontes do solo. Essa é a forma mais habitual. Horizonte A, B e C. Né? Aqui pode ser horizonte D, horizonte R de regolito ou rocha-mãe, tá bem? Então aqui embaixo pode ter os três. E o horizonte O é o horizonte orgânico do humus, né? Onde tem matéria orgânica em decomposição, restos de animais, vegetais e animais mortos, né, em processo de degradação, fezes e por aí vai. E aí você tem esse horizonte orgânico. Nem todo solo tem todos os horizontes bem formados, viu, galera? Tem alguns solos que o regolito está aqui em cima, só tem o horizonte A e a rocha. Em algumas regiões aqui no Nordeste, solos muito rasos, os neossolos, a rocha aparece aqui em cima, há um afloramento da rocha-mãe. No Nordeste nós chamamos isso de lajedo. Eu falo nós porque eu sou nordestino, né? Nós chamamos de lajedo, né? Tá certo? Essa é a distribuição clássica. Alguns autores complexificam um pouco mais e vão colocar aqui entre o horizonte A e o horizonte B um horizonte intermediário, que pode ter vários nomes. Pode aparecer como horizonte E, que vocês vão ver aí adiante, né? Pode aparecer aqui como horizonte E, ou pode aparecer como A2 ou B1. Olha só, curioso, né? Que é um horizonte de interseção entre o horizonte A e o horizonte B. Eu vou aproveitar essa primeira imagem, vou falar bastante, porque nas outras eu passo mais rapidamente, tá bem? Quais são as principais características de cada um desses horizontes, dos principais horizontes postos aqui, não é? Esse é um solo maduro, tá bem? É um solo maduro, zonal, ou seja, com todas as zonas bem definidas. Porque eu tenho solos azonais, é um solo raso, que as zonas não estão bem definidas, não é? Que não sofreram ainda uma grande ação do intemperismo. O intemperismo, ele desgasta a rocha, meteoriza, quebra, fragmenta. Eu estou usando várias palavras que são as palavras que podem aparecer associadas a essa ação do intemperismo, não é isso? Então vamos lá, o horizonte orgânico, como eu falei, quanto maior e mais abundante for a quantidade de água e de seres vivos, maior tende a ser a camada de humus, tá bem? Deixa eu falar uma coisa para vocês, que é uma armadilha que normalmente aparece. Não basta ter humus para que eu diga que o solo é fértil. Não posso falar isso. Porque a fertilidade do solo depende da combinação de vários aspectos. Um solo pobre em sais minerais, por exemplo, ele não é fértil. Ele pode até ter muito humus, mas ele pode não ter riqueza em sais minerais, não é? Então a fertilidade passa pela combinação de vários aspectos. O humus certamente é um deles, não é?
O horizonte A, para a agricultura, o horizonte A é o solo, efetivamente. O solo é o horizonte A. Então, quando você ouve a expressão a morte do solo, durante o ano de 2000 e tanto, tantos e tantos e tantos quilômetros, hectares, sofreram prejuízo por conta da morte do solo. Essa expressão, a morte do solo, está ligada à ação humana que inviabiliza o uso desse horizonte A. O horizonte A, para facilitar para você, é o horizonte arável. É onde você tem raízes, onde você tem o material mais decomposto, né? Mais fragmentado, onde tem a possibilidade de uso agrícola. Você pode, entre aspas, matar esse horizonte de diversas formas. Por exemplo, você botou aqui uma irrigação numa área muito seca e uma irrigação sem controle. A água infiltra, rapidamente evapora e você forma uma camada de sais sobre a superfície. Isso é um processo que pode levar à laterização do solo, formando cangas de sais, muito comum no Nordeste brasileiro, por exemplo, não é? Ou então você pode fazer o uso inadequado, tirar do solo, né? Tirar a vegetação original, que é uma vegetação biodiversa, e colocar uma vegetação homogênea. Acontece muito no sul amazônico. Você tira a floresta e bota gramíneas para que o gado paste. Numa região com muita chuva, o gado fica solapando o solo, não é? O solo fica exposto, a água cai, não encontra a vegetação e aí lava o solo. Esse processo de lavagem é um processo chamado de lixiviação ou lavagem. Então guarda aí, laterização, lixiviação, são dois processos erosivos decorrentes dessa ação inadequada do homem sobre o solo. E esses processos podem levar à morte do solo, ou seja, a incapacidade produtiva do horizonte A. O horizonte B é também chamado de, na agricultura especialmente, né? Se A é solo, B é subsolo, abaixo do solo. Vocês percebem aqui que é o horizonte mais pedregoso, é um horizonte de deposição. Então os sais que são lavados, sais minerais que são lavados do horizonte A, podem se acumular aqui no horizonte B, não é? O horizonte C é a rocha-mãe no seu processo inicial de fragmentação, e o horizonte R ou D, ou regolito, ou rocha-mãe, pode aparecer com os 4 nomes, é a rocha, é a estrutura rígida, né? Ainda não fragmentado. Observem cá, eita, foi? Rapaz, aqui. Tomara que não dê ruído. Foi. Não, foi. Tudo certinho. Observe aqui esse perfil. Vejam que já apareceu aqui o E. Não é isso? Já apareceu o E. Horizonte claro com máxima remoção de argila e óxido de ferro, com um horizonte intermediário entre o A e o B. Vamos ver as características? O, horizonte orgânico, não é? Do humus. A, horizonte mineral com acúmulo de humus. Aqui tem agricultura, aqui passo o arado, aqui eu planto a semente, não é? B, horizonte de máxima expressão de coagregação ou concentração, falei há pouco, né? De materiais removidos do A e do E. É horizonte de deposição. C, material inconsolidado de rocha alterada em processo de intemperismo, ou seja, é a rocha-mãe no seu processo inicial de fragmentação. R, rocha não alterada. Repito, nem todos os solos têm esse perfil tão bem definido, não é? O que é que constitui o solo? Partículas minerais, matéria orgânica, água e ar. A gente ouve muito falar da granulometria do solo. A granulometria pode ser argilosa, arenosa, siltosa, não é? E aí, quanto menor for a granulometria, a menor granulometria é a granulometria argilosa. Tem pouco ar e retém mais água, não é?
Quanto mais cascalho, quanto mais areia você tiver, na areia da praia, quem já foi na praia, pega e joga areia na água da praia, especialmente se tiver muito buzo e tal, a água vai passar, né? Como se fosse uma peneira, vai filtrar, retém pouca água, tá certo? O que é que forma um solo? Quais são os fatores que interferem na formação de um solo? Por que é que eu tenho um solo mais raso, um solo mais profundo, né? E aqui tem, primeiro, o material de origem, a rocha que está sendo intemperizada. A composição da rocha pode estar presente no tipo do solo. Aqui no Brasil nós temos um exemplo capital, um dos nossos solos mais férteis, se não o mais fértil, a chamada terra roxa, que foi por onde se expandiu a lavoura cafeeira. É um solo escuro formado praticamente de basalto e diabásio, que são rochas vulcânicas. A rocha vulcânica ela é formada a partir de derramamento de lava. Então, lá na Mesozoica, na era Mesozoica, no chamado ciclo brasiliano, houve derramamento de lava naquela região do que hoje é Brasil. Na época estava lá colado com a África, né? E essa rocha vulcânica, ela é uma rocha mais frágil, que é formada muito rapidamente a partir da consolidação do magma. A intemperização dela formou um solo escuro, rico em sais minerais e bastante fértil. Ou seja, o material de origem foi bem importante. O tipo climático, vou falar sobre isso agora há pouco, nos próximos slides, absolutamente importante. Relevo, super importante. Um solo que se forma numa baixada é um solo que recebe água e a água fica parada, tende a ser um solo mais profundo. Um solo não encosta, gente, a água está escorrendo por aqui, tem pouca profundidade, não é? É mais susceptível à erosão, mas é um solo menos profundo. Os organismos, evidentemente, se tem mais vegetação, se tem menos vegetação, e o tempo de exposição da rocha. Se for uma rocha que está aqui em cima, mais antiga, exposta às intempéries, ao intemperismo, não é? Você vai ter uma maior profundidade. Se for os chamados neossolos, neo é de novo, são solos mais recentes, normalmente não tem, os neossolos tendem a ser solos azonais, que não tem todas as zonas definidas. Aqui é mais do mesmo, não é? Esse esquema aqui é exatamente igual àquele outro, mas como se fosse aqui uma situação real. Inclusive o texto aqui é exatamente igual àquele outro. Deixa eu tirar minha imagem para cá, então. Aqui você tem uma imagem real, olha que bonitinho, não é? Com os horizontes bem definidos aqui do solo. E aqui um esquemazinho. Aqui você tem as descrições de cada um dos horizontes. É uma descrição que vai ratificar essas informações que já foram postas anteriormente. Beleza? Cadê? Aqui foi. Eu queria falar muito sobre isso aqui agora, sobre essa imagem, uma imagem muito rica. Eu não vou fazer a leitura não, deixo com o material para vocês, né? Mas olha só, aqui você tem uma relação de pluviosidade, chuva, né? Precipitações, e temperatura média. E a partir dessa combinação de temperatura e pluviosidade, quase um climograma, lembra dos climogramas? Temperatura e pluviosidade. Você vai ter qual tipo de intemperismo que vai atuar mais na formação do solo, no modelado terrestre, não é? Professor, quais são os agentes do intemperismo? Os agentes do intemperismo são o vento, é o ar em movimento, a temperatura, mas não a temperatura, a variação térmica, a amplitude térmica, né? Tanto o vento como a temperatura agem principalmente de forma mecânica, é um intemperismo físico. Por quê? O vento é passando pelo solo, varrendo o solo, não é? A temperatura aquece pela manhã, se tiver uma grande variação térmica, as áreas desérticas, por exemplo, aquece pela manhã, dilata a rocha. De noite resfria, contrai, dilata, contrai, dilata, contrai. Você tem a fragmentação física da rocha. Os outros dois agentes agem mais a partir da ação química biológica.
que são perdão, os seres vivos, não é? Estabelecendo trocas, vai numa rocha ou então numa parede dessas verdes e você vê que a cerca verde ela faz uma ação física sobre a rocha, mas no contato da planta, da raiz com a rocha, com o muro, né? Você tem trocas químicas ali, tem um musgo que vai fragmentando, fragilizando a rocha, né? E a água é o principal agente do temperismo. A água tanto atua fisicamente, a água de um rio, a maré, não é? Atua fisicamente, como atua muito quimicamente, filtrando, levando componentes orgânicos e inorgânicos, estabelecendo trocas com a rocha. Então, onde eu tenho, presta atenção nisso, que é uma dica muito, muito importante que de alguma forma está presente nesse esquema. Uma região úmida, cadê? Uma região úmida, aqui, de grande pluviosidade. Uma região úmida, perceba que as regiões úmidas não podem ter baixíssimas temperaturas. Esse ano foi registrada a primeira chuva na Groenlândia. Isso é uma anomalia climática, não é? Que é pouco habitual. As regiões mais úmidas tendem a ter temperaturas mais altas. Mas, enfim, numa região úmida, pense na região amazônica, por exemplo, predomina o intemperismo químico. E o intemperismo químico produz solos mais profundos, porque penetra e altera a estrutura da rocha lá embaixo, tá certo? Então, a região amazônica, por exemplo, predomínio, a palavra é essa, não é exclusividade, é predomínio do intemperismo químico produzindo solos mais profundos. Do outro lado, cheguei no sertão semiárido, uma região mais seca. Vamos cá? Pluviosidade aqui. Eu tenho menor pluviosidade, não é? Se eu tenho menor pluviosidade, menor precipitação, eu tenho menor ação da água e menor ação dos seres vivos. Predomina a ação do vento, da oscilação de temperatura, predomina o intemperismo físico, mecânico, que fragmenta a rocha sob superfície, produzindo solos mais rasos. Então, nas regiões mais secas, intemperismo predominante é o físico, produzindo solos mais rasos. Na região mais úmida, intemperismo predominante é o químico, produzindo solos mais profundos. Preste atenção que eu estou tendo cuidado com a palavra predominante, porque é o que predomina, desculpe a redundância, mas é isso mesmo. Os outros continuam a acontecer, mas em menor escala. Beleza? Continuando, aqui o que eu falei. Olha cá, precipitação e temperatura. E aqui a profundidade do solo. Olha onde você tem solos mais profundos. Maior precipitação e temperatura. Solos mais profundos. Floresta tropical, por exemplo. Nas regiões de desertos e semidesertos, semiárida, por exemplo, a temperatura pode até ser alta, mas a precipitação é baixa, formando solos rasos, rocha pouco alterada. Estão vendo? Importantíssimo esse gráfico, isso resolve muitas questões na tua vida. Prova da SpaceX, várias vezes que caíram solos, várias vezes em que caiu o assunto solo, você podia resolver a questão somente com essa relação, tipo de temperismo predominante e profundidade do solo. Presta atenção, não basta que um solo seja profundo para que ele seja fértil. Como eu falei anteriormente, a fertilidade do solo passa por vários aspectos. Aqui você tem os principais tipos de solo do mundo, não é? Os solos desérticos, normalmente solos muito rasos, com predomínio de temperismo físico. Se tivesse semideserto, podia colocar aqui o semiárido, não é? Mas na escala do mundo ele não vislumbra isso, não é? Lembrando que os solos de tundra, lá em cima, né? A gente vai estudar tundra adiante nos biomas do mundo, mas também são solos, são desertos gelados, né? Também solos muito rasos, os criosolos, né? Solos cobertos de gelo boa parte do ano, tá bem? Vou falar aqui do que me chama muito a atenção.
Primeiro esse daqui, que é dominante no Brasil. Os latossolos típicos de clima tropical, como vocês podem ver. Qual é a principal marca de um clima tropical? É a grande variação de umidade ao longo do ano. Você tem uma estação úmida e uma estação seca. Aqui em Brasília é bem típico isso, né? Os nossos verões são úmidos e os invernos são secos. Isso faz com que os solos tropicais sejam solos tipicamente ácidos, de difíceis uso para a agricultura. Para usar para a agricultura, você tem que fazer a correção da acidez, colocar algum componente básico no solo, não é? Aqui no Brasil, nós usamos o cal, na década de 70, por exemplo, que foi o que permitiu a expansão da agricultura comercial, tá bem? Chamada calagem, que é o uso do cal no solo ácido, e aí o solo fica passível de uso agrícola, tá bem? Eu vou chamar a atenção também desse outro aqui, ó, lixiviado sobre florestas, especialmente nas áreas de floresta equatorial, floresta do Congo e floresta amazônica. Tem uma floresta retada e muita chuva. Apesar de ter uma grande quantidade de humus, não é um solo rico, porque a chuva lava os sais minerais. E se você tira a floresta, como acontece aqui no sul da floresta amazônica no Brasil, no chamado arco de desmatamento, pior ainda, você está fadado a 2, 3 gerações matar o solo, impossibilitar o uso agrícola do solo. É uma ação imediatista que pode ter repercussões climáticas e outras mais, como no uso do solo, para daqui a 20, 30 anos, muito pouco tempo, não é? E eu vou finalizar com essa indicação aqui, solos de pradaria e chernósium, que são solos muito férteis, não é? Onde ele aparece no mundo, você tem grande produção agrícola, grande, seja aqui na Ucrânia, na Índia, aqui no Brasil, não é? Região sul do Brasil, eu falei nesse instante da Terra Roxa, nas planícies centrais dos Estados Unidos e parte da África, são solos muito férteis, né? No caso do Brasil, eu botei isso daqui, que é uma figura bem complexa, né? Como vocês podem ver, com uma variação tremenda de tipos de solos, né? Para vocês se divertirem aqui depois, identificando cada um deles. Precisa, professor? Na boa, julgo que você não tem que ficar tão preocupado em memorizar cada um desses. Eu tenho esse outro esquema aqui que me parece mais fácil, não é? Mais fácil. E eu chamaria muito a atenção para 5 solos que merecem destaque, cai sempre na prova no Brasil. Primeiro, o latossolo. Não é? O latossolo, você vê, pólisólico e terra roxa, pega aqui. Ele faz esse destaque do latossolo. Olha só como ele é dominante no Brasil, gente. Dominante, não é? Pega a região amazônica, pega toda a região central do Brasil e parte do sul e litoral brasileiro. Tem 2 latossolos que merecem muita atenção nossa. Tem nome próprio. Um é o terra roxa, que está aqui no oeste de São Paulo e norte do Paraná, que foi por onde se expandiu a lavoura cafeeira, né? O ciclo do café. O outro é o massapê ou massapé, que aparece desde o recôncavo baiano até a zona da mata pernambucana, e é um solo ferruginoso, argiloso, que retém muita água e foi fundamental para o ciclo da cana-de-açúcar, o nosso primeiro ciclo econômico, não é? Então vamos lá, massapê, terra roxa e o genérico latossolo. Lembrando que o latossolo aqui do centro do Brasil, por onde se expande a agricultura comercial, é um solo zonal, profundo, mas não é um solo fértil a priori, porque é um solo, desculpem, é um solo muito ácido. Então, para que haja uso agrícola, tem que ter a correção da acidez, beleza? Eu falei de 3 já, não é isso? Eu queria finalizar então com isso que está rachurado aqui, que são solos lixiviados sobre florestas, que eu já falei, não é? São solos sujeitos a muita umidade, por conseguinte, eles são lavados, não é?
E o quinto tipo de solo é um solo predominante no polígono da seca, o solo de menor umidade, aqui chamado de Bruno não cálcio. Isso pode aparecer também como litossolos ou neossolos. Aquelas características que eu falei lá atrás, são solos mais sujeitos ao intemperismo físico, não são solos profundos, são solos em que a rocha-mãe está muito próximo da superfície, por conseguinte o lençol freático também está mais aqui próximo, não é? Ah, professor, então quer dizer que uma alternativa para enfrentar a seca no Nordeste poderia ser utilizar a água do subsolo através de açudes e tal? Certamente, certamente é uma alternativa, porque você tem solos rasos e muitos lençóis freáticos próximos à superfície, não é? Esses são os 5 tipos de solos predominantes no Brasil. Aqui eu coloquei para vocês terem uma ideia, né? O latossolo ele não é uma coisa uniforme, como vocês podem ver, tem diversas variações aqui, né? Bruno, amarelo, vermelho, vermelho, amarelo. Mas a marca dele é de ser um solo com os horizontes bem definidos, o solo zonal. Aqui você tem uma outra característica, eu vou ficar nesses dois, os neossolos, né? Neossolos, olha o litólico. Litólico é de litologia de rocha, né? Então o litólico você vê que tem fragmentos de rocha, são solos pouco maduros, com a rocha matriz muito próximo da superfície, tá bem? Esse é meu último slide, principais tipos de solo no Brasil. Eu deixo aqui, vamos passear rapidinho por eles. Eu vou destacar aqueles 5, né? Latossolos são encontrados em áreas de vegetação de floresta, região amazônica, de campo cerrado, sendo o Brasil, e em relevo que varia de plano a forte ondulado. Ocorre em grande extensão da Amazônia, Planalto Central, litoral, nos mares de morros, variação em relação à cor e composição, como nós vimos naquela última imagem. Podisólicos, bem distribuídos por todo o território nacional, destaca a composição argilosa. E o massapê, por exemplo. Os solos podisólicos são solos maduros e férteis, não é? Cambissolos, isso aí pode aparecer como uma armadilhazinha. O cambissolo aparece em praticamente todo o território, mas não toma grandes dimensões, porque ele vai aparecer em áreas de encostas. São solos de declividade, por conseguinte não são solos profundos. Terra roxa, olha a importância. São Paulo e Estados do Sul, principalmente o Paraná. É uma derivação de um latossolo. Bruno não cálcio, típico do sertão nordestino, que vai ser um neossolo, né? Como nós vimos lá já anteriormente. Solo litólico, topografia acidentada e associados a afloramentos, que no Nordeste chama de lajedo. Olha onde é que aparecem os litossolos: Nordeste, Rio Grande do Sul e Pará. No Nordeste eu não estou falando de um estado, estou falando da região, né? Então, aonde que o litossolo é mais comum? Nessa região aqui, você pode associar os dois, litossolo, Bruno não cálcio, que são solos novos, daí neossolos, né? Solos aluviais, eu falei isso no iníciozinho da aula. Eluvial é o solo formado com material desgastado naquela região, como por exemplo a terra roxa. Aluvial é o solo formado por material trazido de outra região. São solos pouco evoluídos encontrados nas margens de rios, lagos, várzeas, terraços e deltas. Beleza? Fechamos. Eita. Fechei tudo sem querer. Deixa eu deixar aqui. Fechei. Tá bem, desculpa. Acabei fechando tudo sem querer, mas finalizamos a aula então. Espero que vocês tenham gostado. Não é uma aula fácil, não é um assunto fácil, tem uma série de terminologias que merecem atenção, não é? No livro de vocês, eu vou fazer a indicação, mas não tem o assunto solos. Então, estudar por essa aula, pelos slides, e principalmente ficar muito atento na aula de revisão, que eu vou focar bastante no que vai aparecer na tua prova, eu acho que pode ser uma boa estratégia para enfrentar esse assunto. Beleza, galera? Beijo! Tchau, tchau!